chegando para nossa live mais um dia, já chegamos, já treinamos, já estamos nesse movimento da vida, dando glória a Deus e já pedindo o Espírito Santo para trazer sabedoria e discernimento para nós sobre a palavra que Ele quer falar hoje conosco, né? Nós vamos fazer a leitura de Josué 21, que vem falando da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Né, fala da parte dos levitas, onde eles receberam 48 cidades e nenhuma promessa de Deus falhou, nenhuma promessa, tudo se cumpriu, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele é soberano sobre todas as coisas. Bom dia Alexandre, Deus te abençoe. E nós vamos fazer essa leitura onde os levitas, né, que eram servos do Senhor, eles receberam a parte da herança deles, a partir de quê? A partir das doações das pessoas que ele já tinham recebido das outras tribos. E Deus, Ele provê diante daqueles que estão servindo a Ele, né? Então já vamos pedir ao nosso amigo, conselheiro Espírito Santo, para Ele trazer o discernimento para nós, porque a palavra de Deus ela é uma leitura muito profunda. E se a gente ler simplesmente por ler, a gente não vai entender. Então, uma das coisas que eu sempre peço é que o Espírito Santo Ele direcione, Ele traga profundidade na leitura, né? E diz assim: então os cabeças dos pais dos levitas chegaram a Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, a terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os arrebaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas na sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e seus arrebaldes. E saiu a sorte das famílias dos coatitas e dos filhos de Arão, os sacerdotes eram levitas, e tiveram a sorte da tribo de Judá, da tribo de Sibeão, da tribo de Benjamim, das 13 cidades. E os outros filhos de Coate couberam a sorte das famílias de Efraim, tribo de Dan, e no meio da tribo de Manassés, 10 cidades. Os filhos de Gerson couberam por sorte a famílias dos tribos de Zaccar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e no meio da tribo de Manassés e Bazã, 13 cidades. E os filhos de Merari, segundo as famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, e das 12 cidades. E deram os filhos de Israel, os levitas, das cidades dos arrebaldes por sorte, e o Senhor ordenara ao ministério de Moisés. Deram mais aos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, essas cidades que o nome foram mencionadas, para que fossem os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto da primeira sorte foi sua. Assim deram a cidade de Arbá, do pai de Anak, que é Hebron, e do monte de Judá, e seus arrabaldes ao redor. Porém, o campo da cidade e as aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, os filhos de Arão, sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, e os arrabaldes, Libna e seus arrabaldes. Jati e seus arrabaldes, Estemoa e seus arrabaldes, Aulon e seus arrabaldes, Debi e seus arrabaldes, Aim e seus arrabaldes, Jutá e seus arrabaldes, Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos. Da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arrabaldes, Gebá e seus arrabaldes, Anatote e seus arrabaldes, Almon e seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e seus arrabaldes. E as famílias dos filhos dos Coates e Levitas ficaram filhos de Coate e tiveram a cidade de sorte da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio de homicidas e arrabaldes, no nome de Efraim, Jezé e seus arrabaldes, e Kibzaim e seus arrabaldes, e Bet-Oron e seus arrabaldes, 4 cidades. E a tribo de Dan, Elteque e seus arrabaldes, Gibeton e seus arrabaldes, Aijalon e seus arrabaldes, Gat-Rimon e seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak e de seus arrabaldes, Gat-Rimon e seus arrabaldes, 2 cidades. As cidades das famílias demais de Coate foram 10 e seus arrabaldes. E os filhos de Gerson, as famílias dos levitas, deram meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, e Bazã, dos seus arrabaldes, e Beesterá e seus arrabaldes, 2 cidades.
E da tribo de Zacá, Quizion e seus arrabaldes, da Berarate e seus arrabaldes. As leituras assim, né, da parte assim, dessa época eram bem detalhistas geograficamente, né, porque eles estavam dividindo a terra e era o tempo para isso, né. Jarmute e seus arrabaldes, Enganim e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Assé, Mizal e seus arrabaldes, Abidom e seus arrabaldes, Elcate e seus arrabaldes, Reob e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Guetes, cidade de refúgio homicida, Galileia e seus arrabaldes, Amote, Dor e seus arrabaldes, Cartã e seus arrabaldes, 3 cidades. E todas as cidades dos Gersonitas, segundo suas famílias, foram 13 cidades e seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Merari e os demais levitas foram dadas às tribos de Zebulon, Joquineão e seus arrabaldes, Cartã e seus arrabaldes, de Miná e seus arrabaldes, Naalau e seus arrabaldes, 4 cidades. E a tribo de Ruben, Bezé, seus arrabaldes de Azar, seus arrabaldes, Kedimote e seus arrabaldes, Mefaate e seus arrabaldes, 4 cidades. Da tribo de Gad, Ramote, cidade de refúgio de homicidas, Gileade e seus arrabaldes, Naim e seus arrabaldes, Esbom e seus arrabaldes, Jazé e seus arrabaldes, e todo 4 cidades. Todas as cidades foram os filhos de Merari, segundo a família, e ainda restava a família dos levitas. Foi sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, por meio de herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e seus arrabaldes. Estavam a cidade, cada uma dos seus arrabaldes, ao redor delas, e assim estavam toda a cidade. Dessa maneira, deu o Senhor de Israel a terra que juraram aos seus pais possuíram e habitaram nela. O Senhor deu repouso a todos os lados, conforme a tudo que juraram seus pais, e nenhum dos seus inimigos pôde resistir os seus inimigos, e o Senhor entregou suas mãos. Palavra alguma falhou, a todas as coisas boas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Glória a Deus. Então essa passagem ela vai trazendo que aplicabilidade para nós. Primeiro, os levitas pedem aquilo que Deus lhe prometeu. Então as promessas se conquistam com oração e posicionamento. Com Deus nós temos que ter posicionamento, né? É agir com fé. Segundo, 48 cidades. Deus garante provisão para quem o serve. Quem serve a Deus tem provisão específica de Deus. Então muitas vezes nós vamos viver tempos onde nossa provisão vem de Deus, simplesmente dele, entende? Terceiro, Deus planta ministros onde o povo mais precisa. Os levitas eram instrutores da lei, conselheiros, intercessores responsáveis pelos cultos, guardiões da adoração verdadeira. Então eram pessoas que viviam para a obra, né? Então Deus ele planta ministros e também provê os ministros. Deus te abençoe nisso. A fidelidade de Deus se torna evidente para todos. Deus honra quem vive para honrá-los. Então declare hoje comigo: todas as promessas de Deus se cumprirão em minha vida. Glória a Deus. Todas as promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Glória a Deus. Todas as promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Glória a Deus. Amém? Então que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento, o amor, a graça, tudo aquilo que Ele pode fazer por nós. Amém? Que Deus te abençoe e que a graça dele te invada e te inunda em nome de Jesus. Fica com Jesus.